Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Lamentações de Jeremias. Nós leremos o capítulo 3. Nós leremos o capítulo 3 dos versículos 19 até o 24. Lamentações, logo depois do livro de Jeremias, Lamentações, 5 capítulos, 5 poemas de lamentação. E nós leremos capítulo 3 dos versículos 19 a 24. Diz o seguinte: lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, do absinto e da amargura. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. 2020 foi um ano que a gente fala, olha, no mínimo, fácil não foi. Foi um ano que nós passamos por muitas dificuldades, muitas crises, mas hoje eu não vou dar atenção tanto às crises às quais nós passamos. Eu quero chamar a atenção para a atitude do profeta Jeremias diante dessas crises. Diante de todo o sofrimento que ele estava passando. E a crise dele eu vou falar um pouquinho, porque o homem que sofreu, viu? Jeremias foi um homem que sofreu muito. Tanto que nessa época em que foi escrito esse livro de lamentações, esses poemas, não se costumava fazer poemas de lamentações. Alguns poucos faziam, mas era extremamente raro. Mas Jeremias sofria tanto que ele decidiu fazer esse poema. Jeremias viveu num tempo em que reis faziam o que não era reto perante o Senhor. Quando nós lemos isso na Bíblia, nós logo associamos um rei que não fazia o que era reto perante o Senhor a um rei que tinha um mau governo. Então, o governo de Judá era sempre um governo ruim. Para se ter ideia, um dos reis, Manassés, sacrificou seu próprio filho em adoração a outros deuses. Teve um pequeno período ali em que Josias reinou e foi um tempo de restauração do templo do Senhor, em que foi trazido de novo o livro da lei para o povo, mas antes disso e depois disso, reis que fizeram o que era mal perante o Senhor, reis que tiveram e fizeram alianças que o Senhor não desejava, porque não confiavam no Senhor. Então foi um tempo de extrema instabilidade política e religiosa. Além disso, nós vemos o povo todo sofrendo com o exílio. Eles estavam sendo levados em cativeiro para a Babilônia. E o que aconteceu foi que os babilônicos queimaram a cidade de Jerusalém, destruíram toda a cidade de Jerusalém. Então, o texto, por exemplo, capítulo 1, versículo 11, diz que todo o povo anda gemendo à procura de pão, sequer comida eles tinham. Fala que trocaram coisas preciosas, ouro, prata, por mantimento, por um prato de comida, porque sequer eles tinham o que comer. Os profetas morriam enquanto aguardavam comida. O versículo 16 fala que quebrou os meus dentes nas pedras, porque Jeremias estava comendo pedras. Então, isso fazia com que os seus dentes se quebrassem. Era tremendamente devastadora a situação de Jerusalém. Além disso, o templo, o único lugar que era para ser feita a adoração ao Senhor, onde era feito todo o sacrifício, tinha sido totalmente deturpado e colocaram ali postes ídolos, fizeram adoração a outros deuses. E quando se esperava talvez uma restauração desse templo, ele também foi destruído.
E o profeta que estava ali aguardando, só via toda essa situação de destruição e lamento. E além disso, se não bastasse todo o caos trazido pela Babilônia, pelos babilônicos que invadiram a Judá, Jeremias era o único profeta que ainda falava as verdades de Deus. Todos os profetas, os outros profetas se deturparam para falar as coisas que o povo queria ouvir. E por causa disso, esses outros profetas faziam uma média e ficavam bem com o povo. Mas Jeremias era odiado pelo povo, pelo próprio povo. Além da destruição causada por outras nações, o próprio povo odiava a Jeremias por causa de todas as palavras que ele trazia. Então Jeremias começa a falar: olha, eu não tenho mais força, eu não sei mais o que é viver em paz, eu não sei o que é ter um dia de paz, eu não sei mais o que é o bem. Faz tanto tempo que eu não vivo um dia bom, que eu não sei dizer o que é um dia agradável, um dia feliz, eu não sei mais dizer o que é o bem. E aí no versículo 18 ele fala: olha, não tenho mais forças, acabou até a minha esperança no Senhor. E ele fala: olha, acabou, não tenho mais. Ele fala para o Senhor: lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, no versículo 19, né? E do absinto e da amargura, né? O absinto hoje a gente conhece como bebida, mas na época era sinal de uma vida amarga, de uma vida terrível. E aqui a amargura que se fala, outros textos falam veneno. Ele estava disposto a perder a sua própria vida por conta de tudo o que ele vinha sofrendo. E no versículo 20 ele fala: olha, eu não consigo pensar em outra coisa. Eu penso somente na desgraça em que eu vivo, eu penso continuamente em toda essa tristeza, por isso minha alma se abate, ela fica extremamente apertada, ela fica aflita e não consegue pensar em outra coisa. Mas no versículo 21, eu estava até conversando com o Silvano no começo, antes de começar o culto, ele fala, né? Parece que é outro homem que tá ali, né? Mas no versículo 21, Jeremias fala: peraí, não, tem algo errado, eu não posso ficar pensando somente nessa tristeza, nessa vida tão abatida e aflita que eu estou vivendo. Eu quero trazer à minha memória algo que pode me dar esperança, algo que pode trazer esperança à minha vida. E é sobre isso que nós vamos falar, saindo das crises para alcançar uma vida de esperança, das crises à esperança. Como Jeremias buscou essa esperança. E no começo nós cantamos um cântico, o Herbert, e eu não tinha falado para o Herbert do texto da pregação, e ele cantou aquele Filipenses 4, versículo 8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, de boa fama, se algum louvor existe, seja isso que ocupa o vosso pensamento. Por que eu estou citando esse texto? Porque nós comumente somos reféns dos nossos pensamentos. Nós comumente somos reféns daquilo que cerca a nossa vida, das circunstâncias que moldam o nosso pensamento e ditam naquilo que nós devemos pensar. Mas este versículo ele fala que para nós tomarmos a rédea do nosso pensamento, das nossas lembranças, daquilo que vem à nossa memória. E essa também é uma decisão do profeta Jeremias. Quero trazer à minha memória, não coisas ruins, não sofrimento, não tristeza, não dor. Eu quero trazer à minha memória aquilo que pode me dar esperança. O que pode dar esperança à nossa vida? O que nós podemos trazer à memória que pode dar esperança à nossa vida? A vacina que está chegando? Opa, uma coisa boa. Sim, há coisas boas.
Mas se nós pensarmos em famílias que foram destruídas durante a pandemia, se nós pensarmos pessoas que já perderam seus familiares, se nós pensarmos em pessoas que perderam o emprego, em pessoas que faliram, que tiveram sua empresa falida, o que a vacina vai trazer de esperança? Nenhuma esperança. Vai melhorar no sentido de que agora, pelo menos o Covid, estou livre, né? Mas que esperança a vacina pode realmente trazer? E aí Jeremias nos fala quais são as esperanças, onde ele encontra as esperanças dele, que estão no Senhor, em nosso Deus. Nós cantamos também no começo, um Deus que não muda, um Deus que não falha, o mesmo Deus que tirou o povo do Egito, o mesmo Deus que levou o povo para conquistar a terra de Canaã, o mesmo Deus que esteve com Davi e tantos outros reis, é o mesmo Deus que estava com Jeremias, ele não muda, ele era o mesmo Deus poderoso, e assim esse Deus poderoso está ali com Jeremias. E Jeremias começa a ressaltar o caráter deste Deus, porque somente esse Deus e o seu caráter é que podem nos dar esperança. E aí no versículo 22 ele começa a falar: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Aqui aparece 2 vezes a misericórdia, nesse versículo 22. Logo a segunda palavra, as misericórdias, e depois, porque as suas misericórdias não têm fim. Mas quando nós vamos no original, são 2 palavras diferentes. E a NVI traz uma forma diferente de tradução. Ela fala: o amor leal do Senhor é a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Este amor leal de Deus é a causa de não sermos consumidos. E o que é este amor leal? É um amor que se compromete conosco, é um amor sacrificial, é um amor que se coloca no nosso lugar para sofrer os nossos sofrimentos conosco, assim como nós estamos sofrendo. E muitas vezes nós temos um olhar para Deus assim, parece que Deus está como espectador na situação, né? Está olhando tudo e vendo assim, a gente passar os sofrimentos e falando: olha, se você fizesse isso, ficaria melhor, né? Olha, você vai quebrar a cara se você fizer desse jeito. E não, na verdade nós temos um Deus que se compadece, que sente o nosso sofrimento. E aí eu queria contar uma historinha que aconteceu essa semana, ontem. Eu levei meu filho para brincar no parquinho um pouquinho, e nós estamos brincando, e o Gabriel lá, ele às vezes não atende muito, né, os nossos comandos, e eu estava ali colocando minha filha também, que estava junto, no carrinho, e nisso o Gabriel sumiu e pegou uma boneca da menina, e começou a tirar a meia da boneca. Eu logo corri, terminei de colocar a Isabel, fui lá, mas a menina chegou transtornada para pegar a boneca dela de volta. Eu coloquei a meia, está aqui, tudo certinho. Falei: Gabriel, pede desculpa. Ficou lá, mas não pediu desculpa não, ficou. Ai, mas eu falei: vamos embora, gente, vamos embora, que já deu o nosso tempo aqui. E a menina falou: até que enfim. A hora que eu ouvi isso, eu quase voltei para pegar a boneca, levar na piscina e afogar a boneca lá dentro da piscina. Mas eu me segurei, falei: não, vamos lá, filho. Você é um menino muito amado por Deus, você é um menino muito querido e não liga para isso. Mas ele mesmo nem entendeu o que a menina falou, acho que nem ouviu, só eu que ouvi. Mas me deu uma ira assim, né? E por quê? Porque eu me coloco no lugar do meu filho, e muitas vezes, se é um pai de fora, ou uma pessoa que não tem filho, vai falar: brigando com uma bobeirinha dessa, né? Mas quando é nosso filho, a gente quer lá, né, resolver a situação. Mas, graças a Deus, eu me controlei, a boneca está viva, ainda está respirando não, né? A menina está viva. Estão todos vivos. Mas eu estou falando isso porque
Deus, lógico que Deus, ele não tem essa ira pecaminosa que nós temos, né? Mas Deus, ele se importa, ele se coloca diante da nossa situação, ele quer saber o que nós estamos passando, ele quer se colocar diante de nós, a ponto até mesmo de enviar o seu Filho, para que se sacrificasse por nós, para que vivesse. Hebreus 4, versículo 15, fala o seguinte: porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Cristo veio, ele sofreu as mesmas coisas que nós sofremos, ele sentiu aquilo que nós sentimos, ele se colocou diante de nós, sentiu na pele o que nós sofremos e coisas ainda muito piores do que tudo que nós sofremos. E ele é o Emanuel, Deus conosco, que está conosco a cada instante da nossa vida. E ele fala: olha, eu estou junto com você para tudo aquilo que você sofrer, para todo aquele sofrimento que você passar, você não está sozinho. A Raquel testemunhou, ela estava sozinha, ela não estava sozinha, estava com Cristo, que levantou doutores, que levantou médicos para atendê-los. Como Deus é bom. O pai do Dani, o seu Pedro, que estava ali, no momento, parecia que não tinha ninguém, Deus levantou homens para que fossem lá socorrê-lo. Não tinha mais jeito. Deus levantou, porque Deus está conosco, Deus se importa conosco, e Ele não permite que nós sejamos consumidos, porque o seu amor leal está conosco. É o amor leal de Deus. Nós muitas vezes temos um amor leal que não é tão leal assim, né? É leal enquanto me favorece, porque muitas vezes depois que passa, não. O amor de Deus não depende da nossa atitude, o amor de Deus não depende da nossa resposta, porque é o amor leal de Deus, faz parte do caráter de Deus. E esse amor é a causa de não sermos consumidos. Só por causa do amor de Deus, nós não somos consumidos pelo nosso pecado. Nós pecamos e a palavra de Deus nos fala que o resultado, o salário do pecado é a morte. Mas Deus enviou o seu Filho para nos poupar, para nos dar vida e vida em abundância. Mas ele fala: porque as suas misericórdias não têm fim e renovam-se a cada manhã. E aqui, misericórdias é aquele sentido de não dar o que nós merecemos, de não dar o castigo que nós merecíamos receber. E é legal que a gente vê que as misericórdias do Senhor não têm fim, mas além de não ter fim, elas se renovam a cada manhã. A gente vê estoques, muitas vezes, que a gente começa a olhar: tem tal produto, não, acabou. Não, a misericórdia do Senhor tem estoque, tem sobrando, não tem fim, mas ainda toda manhã Ele se renova. Essa devia ser a primeira notícia de cada dia, extra. As misericórdias do Senhor se renovaram mais uma vez. É por isso que nós sabemos que o choro pode durar uma noite, mas pela manhã, que as misericórdias do Senhor se renovam, vem a alegria. Eu gosto de uma canção do Estênio Márcio, irmão do Edilson Botelho, que foi pastor aqui, que diz que quando o sol chegar, com lenços dourados, ele vai enxugar cada pranto nosso. O sol traz a alegria para nós, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. É muito legal no dia 31 a gente ouvir, né? A gente começa, se você liga a TV a meio-dia, mais ou menos, você já vai ouvir: olha, Nova Zelândia ali já comemorou o Ano Novo. Austrália agora, e vai vindo, vem Europa, até chegar aqui, né, no Brasil, e meia-noite a gente comemora o Ano Novo.
E de hora em hora, um país vai tendo um ano novo. Assim também, de hora em hora, um país vai tendo uma manhã. E essa misericórdia do Senhor também se renova de hora em hora. Isso significa que em todos os momentos a misericórdia do Senhor está se renovando sobre as nossas vidas. É maravilhoso nós podermos conhecer mais sobre o caráter de Deus, que pode nos dar esperança. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E o fim do versículo 23 diz: grande é a tua fidelidade. Fidelidade. Nós vemos muitos carros, né? Deus é fiel, e a gente fala, não, Deus é fiel a mim, Deus é fiel a mim, Deus é fiel a mim. E Deus é fiel a nós, sim, realmente, mas não é uma fidelidade que se baseia na nossa vida, no que nós fazemos. Quando Deus fez uma aliança com Abraão, no capítulo 15 de Gênesis, ele fala, olha, eu vou te dar uma nação superior às estrelas do céu, incontáveis. Olha, eu vou te dar toda a terra aqui de Canaã, mas antes vocês vão passar 400 anos, tal. Só que para isso eu preciso que você busque lá os cordeiros de 3 anos, aves, tal, corte, deixa tudo certinho aí. E aí, no momento de fazer a aliança, Abraão pegou num sono e dormiu. E Deus fez a aliança sozinho. Porque não depende da resposta de Abraão, porque depende somente do que Deus é. A fidelidade de Deus é a Ele mesmo, é a sua própria palavra, não é variável. Ela não varia de acordo com as circunstâncias da nossa vida, ela não varia de acordo com o nosso humor, não varia de acordo com as coisas que acontecem, porque se variasse, nós estaríamos perdidos. Por isso o autor aqui, Jeremias, fala, grande é a fidelidade do nosso Deus, e por isso nós podemos confiar sim que haverá novos céus e nova terra, porque Deus prometeu e nele nós podemos confiar, porque Ele é fiel à sua própria palavra, Ele é fiel à sua aliança, e nós podemos confiar nele. E o versículo 24 termina esse trecho que nós lemos, falando, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto nele eu esperarei. Quando foram divididas as terras, a terra prometida, entre os filhos, as tribos dos filhos de Jacó, todos receberam um pedaço de terra, menos a tribo de Levi, dos sacerdotes, porque a porção deles era o Senhor. Jeremias vê a sua cidade ser destruída, mas ele não tinha um pedacinho de terra. Jeremias vê o templo ser destruído, mas não era parte dele, porque a porção de Jeremias é o Senhor. As nossas esperanças, elas não se fundem, são colocadas em coisas. Porque quando nós colocamos em coisas, em circunstâncias, em vacina, nós nos decepcionamos. A nossa esperança é colocada naquele que é a nossa porção. Por isso, nele nós esperaremos. Queridos, nós passamos um ano difícil e nós muitas vezes temos que chorar, sim, colocar diante de Deus nosso sofrimento, abrir o nosso coração, porque Deus sabe o que se passa dentro de nós. Nós não podemos ser hipócritas de simplesmente ignorar, falar, não, deixa para lá tudo que está acontecendo, eu confio no Senhor. Não, nós precisamos colocar diante de Deus, porque Ele é o nosso Pai que quer sentir, que quer sofrer, que quer demonstrar o seu amor leal para conosco. E nós devemos colocar nosso sofrimento diante de Deus. Mas nós devemos colocar em nossa memória aquilo que pode nos dar esperança. Que nós possamos trazer à nossa memória o que pode nos dar esperança. E o que pode nos dar esperança neste novo ano? Deus, o seu caráter gracioso,
o seu caráter, o seu amor leal para conosco, a sua misericórdia, a sua fidelidade, porque Deus é a nossa porção. Ele é a nossa porção e nele nós esperaremos. Quero chamar o Herbert aqui, mas antes nós vamos orar ao Senhor, dizendo que a nossa vida está diante dele, e nele está a nossa esperança. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos diante de Ti, ó Pai, porque nós sabemos que é uma decisão que nós temos que tomar, aquilo que nós vamos trazer à nossa mente, ó Pai, mas nós precisamos do Senhor para relembrar, para trazer à nossa memória quem o Senhor é. Nós precisamos da Tua palavra para ela nos revelar quem é o Senhor, qual o seu caráter, para que nós possamos neste caráter depositar a nossa esperança, ó Pai. O Senhor é a nossa porção, não é um pedaço de terra, não são as nossas conquistas, não é o que nós vivemos, ó Pai, mas é o Senhor que é a nossa porção e em Ti nós esperamos, em Ti nós colocamos a nossa esperança, em Ti nós esperamos, ó Pai. Nós nos colocamos diante de Ti, pedindo, ó Pai, que o Senhor derrame o seu amor leal para conosco, um amor tremendo, incomparável, que o Senhor derrame da sua misericórdia, essa misericórdia que se renova dia após dia, renova-se constantemente a todos os momentos, e que a sua fidelidade, que dura para sempre, permaneça, para que um dia nós possamos estar juntos com o autor da nossa esperança, o autor da nossa fé, Cristo Jesus, face a face, podendo contemplá-lo e podendo contemplar a glória do Senhor, e sem pecado, sem tristeza, sem dor, sem sofrimento, ó Pai. Diante de Ti nós colocamos a nossa esperança, e ajude-nos a tomar essa atitude em 2021, trazer a memória que pode nos dar a esperança, o Senhor, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Tantas dores num deserto, pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em Ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é Bom poder confiar em Tua fidelidade. eu descanso em Ti, eu espero em Ti, eu Te adoro, Deus de tantas lutas, tantas dores num deserto, pareço estar, Queridos, mas te vamos nos colocar em pé e entrego os cantar meus temores. Sei que em Ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que
Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti. Eu descanso em ti. Eu espero em ti. Eu espero em ti. Eu te adoro. Deus de amor, em ti eu posso me alegrar, com ousadia declarar o Deus a quem eu sirvo nunca falhou e não falhará, não falhará. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti. Eu espero em ti. Eu te adoro.